Bom dia, pessoal. Vamos lá, tudo tranquilo? Diretamente do Estúdio 1 do canal Educação, mais uma aula de história, professor César Robério, tá legal? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. E nesta segunda aula nós estamos dando sequência, né, ao nosso estudo sobre um tema muito interessante, que ele é contemplado em várias outras áreas, não só na história, como na sociologia, na filosofia, até na área da economia também. Vocês que forem fazer economia na universidade, vocês vão se deparar também com um estudo, né, sobre o surgimento e depois a crise, né, do estado de bem-estar social. Tá legal? Se você, porventura, não tem assistido a primeira aula, e está vendo agora, porque fica gravado, né, você vai lá na plataforma do canal Educação e veja a nossa primeira aula sobre estado de bem-estar social. Bom, na aula anterior, nós fizemos toda uma retrospectiva, desde o surgimento das ideias liberais, né, com o John Locke, com o Adam Smith, e falamos sobre o John Keynes, né? O John Keynes foi o cara que elaborou, né, de forma mais técnica, né, digamos assim, todo o conceito de estado de bem-estar social. Mas a realidade histórica que provocou, digamos assim, que os governos colocassem em prática a teoria do John Keynes surgiu a partir da crise 29, né? E sobretudo no início da década de 30. Vocês estão vendo aí uma fotografia, né, em que um grupo de cidadãos norte-americanos, né, estadunidenses, eles estão numa fila para receber alimento, pessoal. Você observa, eu chamo sempre a atenção para as imagens, sabe por quê? Porque você vai fazer o Enem. Quando você vai fazer o Enem, muitas questões, eles disponibilizam, né, o elaborador, fotografias, charges, gravuras, né, algum mapa, tabelas, gráficos. Então, é preciso que você desenvolva essa capacidade de fazer uma leitura da imagem. Vocês estão vendo aí um outdoor atrás que fala aí, né, que do modo de vida americano, o American Way of Life, né, colocando como um dos melhores, o melhor, né, a família alegre, feliz, num carro, né, o pai, a mãe, os filhos, o cachorrinho, né, ali o dogzinho na janela. Mas, na realidade, a realidade em frente ao outdoor é muito diferente. É de fome, é de miséria, é de pobreza. Essa foto, pessoal, ela ficou assim emblemática, porque ela acabou concentrando, digamos assim, as contradições daquele momento. Por um lado, ainda aquele resquício de toda aquela euforia, né, da economia norte-americana, que produziu muito, mas acabou não tendo o consumo, digamos assim, de forma proporcional. Então, eles fabricavam e não estavam vendendo. Aí começou a crise, as empresas falindo, desemprego e tal. Então, veja bem, as crises econômicas mundiais presenciadas nas primeiras décadas do século XX, sobretudo 29, né, provaram que a economia capitalista livre de qualquer controle, qualquer regulamentação do governo, do Estado, gerava profundas desigualdades sociais. Tá legal? Porque você diz assim, olha, tudo bem, de onde é que as pessoas elas conseguem grana para comprar comida, para comprar roupa, alimento, pagar um aluguel, né, para o lazer? É do seu emprego, não é verdade? É bem verdade também que os governos, né, o governo municipal, estadual, federal, empregam, né, tem seus funcionários, né, tem o funcionalismo público. Mas o fato é que em qualquer país do mundo, quem emprega mais, né, não são os governos, são as empresas, não é verdade? É assim no nosso país, é assim nos países do Ocidente. Então, o que aconteceu em 29? As empresas, aquelas que mais empregam, elas entraram em processo de falência, na quebradeira. E aqueles que não faliram, ficaram com muita dificuldade. Então, de duas uma, ou os empresários estavam demitindo, ou então estavam reduzindo salários. Alguns ainda procuravam encontrar alguma maneira de manter o cara, né, trabalhando. Disse, olha, eu não tenho como te pagar o que eu vim te pagando, vou te pagar a metade. Outros, não, vou te pagar um terço. Aí o cara assim, eita, complicou, como é que eu vou viver? Não, mas pior tu ficar desempregado. Você está entendendo? Então, assim,
quando se desarticulou a economias, né, capitalistas e as empresas começaram a entrar em falência, a fonte de renda que as pessoas compravam comida, como eu falei há pouco, remédio, a roupa, o lazer, desapareceu. Então, é nesse contexto que nós vamos ter o quê? Aquele argumento dos economistas do liberalismo, né, economistas liberais, ele acabou naufragando. Por quê? Essa história de livre mercado, né, aguarde, né, vamos gerar emprego, ele acabou mostrando essa realidade. Se não fosse o governo, por exemplo, dessa fotografia que está na sua tela, se não fosse o governo norte-americano, né, encontrar a forma de distribuir comida, sopa para essas pessoas, elas iam ficar numa situação muito difícil. Então, pessoal, essas desigualdades sociais, elas acabaram provocando tensões e conflitos capazes de ameaçar a estabilidade política. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Alemanha. Na Alemanha, na década de 30 do século XX. Foi o que aconteceu na Itália, que acabou essa situação caótica, possibilitando a ascensão, né, de líderes totalitários, né, de extrema direita. É o caso do Hitler, Adolf Hitler, na Alemanha, e do Benito Mussolini, na Itália. Você tem um caos econômico que gera um caos político, possibilitando a ascensão desses caras que surgem como salvadores da pátria, que iam resolver tudo. Mas não pode, gente. Problemas complexos não têm soluções simples. Problemas complexos exigem soluções complexas, né? Então, estes tais salvadores da pátria, né, entre aspas, entendeu? Eles acabam criando toda uma situação de desequilíbrio maior ainda. Resultou em quê? O Hitler e o Mussolini conduziram seus países para o abismo, né? Foi o que aconteceu. Tá legal? Então tá aí. O estado de bem-estar social vai surgir como alternativa. Então, essas políticas públicas foram também uma resposta, gente. Olha, a elaboração do John Keynes é dentro dos limites do capitalismo. Por isso que alguns analistas entendem, tá, as propostas do estado de bem-estar social como, veja bem, uma resposta aos movimentos trabalhistas e ao socialismo soviético, o qual rivalizou com o modelo capitalista durante a Guerra Fria. Por quê? Se não fosse isso, pessoal, essas iniciativas, né, de governos estatais, por outro lado, o que é que estava avançando? Né? Estava avançando os movimentos socialistas. Na verdade, pessoal, agora analisando numa perspectiva mais ampla, você tinha o quê? A crise econômica, né, de grandes proporções, né, e com grandes impactos. Por um lado, o movimento sindical, né, os partidos e os sindicatos de esquerda, socialistas, com as suas propostas, né, no sentido de estatizar a economia, que os trabalhadores assumissem o controle, como aconteceu na Rússia, em 1917, por exemplo. Por outro lado, regimes totalitários de extrema direita, que é o caso do nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. E aí, num terceiro segmento, né, numa terceira abordagem, diante dessa problemática toda, nós vamos ter, né, a proposição do estado de bem-estar social. Tá legal? Então veja que também pode ser visto como uma resposta aos movimentos trabalhistas e ao socialismo soviético. Mas eu poderia acrescentar nesse slide, né, uma resposta também no caso daquelas ideias, né, totalitárias de extrema-direita, o nazismo e o fascismo. Então, era preciso demonstrar quais os modelos que proporcionavam a melhor qualidade de vida aos seus cidadãos. Você está entendendo? Então, assim, se o Hitler e o Stalin tinham a sua proposta, o Keynes também teve, né, com a defesa do estado de bem-estar social. Sabe o que o Hitler propunha em relação a essa questão da qualidade de vida? E ele causou um impacto, e ele causou, né, resultou num grande apoio da sociedade alemã. Por exemplo, ele defendeu a seguinte tese: todo operário alemão pode e vai ter um carro na sua garagem.
Um carro simples, mecânica simples, carro barato, né? Que peças que você encontra facilmente. E ele encomendou para um projetista, né, que desenvolvesse um carro que fosse a mecânica simples, barata, tá? E que todo operário alemão pudesse ter, economizando aí um marco, né, por dia. O que aconteceu? Projetaram o Fusca. É aquele Fusquinha que você conhece, né, que não é mais fabricado, mas foi um dos carros mais populares, né, assim no Ocidente, em vários países você encontra, inclusive colecionadores, né? Fusca, da Volkswagen, em alemão. Volk é povo, Wagen, carro. Então, Volkswagen, um carro popular. Meu irmão, minha irmã, os alemães ficaram encantados, né, com esta possibilidade de ter um carrinho na garagem, ter um Fusquinha. Então, veja bem, é que essa foi, só para ilustrar, né, porque às vezes as pessoas assim, mas como é que aquele cara, né, o Hitler, porque você pode dizer tudo dele. Agora, dizer que não era inteligente, ele era. Agora, talvez nunca uma inteligência muito elevada foi tão canalizada para o mal, para a destruição, para a morte, como foi o caso de Adolf Hitler. Porque, eu estou só ilustrando essa história do carrinho, do Fusquinha, na garagem. Inclusive, é uma das poucas fotografias que eu conheço em que o Hitler está sorrindo, quando ele está olhando uma maquetezinha de um Fusquinha que fizeram de metal, mostrando para ele, né? Ó, o carrinho vai ser assim e tal. Beleza. Aí é uma das poucas fotos que ele está sorrindo. A maioria das imagens, dos vídeos, das fotos, ele está assim sério, sisudo, com aquele discurso dele inflamado, aquela retórica nazista e tal. Mas quando ele viu o Fusquinha, parecia uma criança perto de um brinquedo, né? Ok? Então tá aí, pessoal. Diante daqueles problemas, existiam várias propostas de solução. E o estado de bem-estar social era uma delas. E passava pela questão dos direitos. Veja bem, os direitos sociais, isso eu estou me referindo já ao estado de bem-estar social. Lógico, não estou me referindo ao Hitler, né, ao nazismo nem ao fascismo, não. Né, porque ali foi outra. Aquela solução saiu cara, né? Saiu cara porque defesa do líder máximo, Führer, né? Inclusive tem uma frase em alemão que ele dizia: Ein Führer, ein Reich, ein Volk. Um só povo, o povo alemão, tido como uma raça superior, que isso era muito terrível, né? Causou grandes males, né? Acreditar que um povo era superior aos outros. Olha a questão do genocídio com os judeus. Ein Reich, um reino, né? O terceiro Reich, o terceiro reino, que dizia que durava 1000 anos, ainda bem que durou poucos anos. E aí Führer, um grande líder, o líder máximo. Aqui não, aqui é questão dos direitos sociais. Os direitos sociais surgem para assegurar que as desigualdades de classe social não comprometam o exercício pleno dos direitos civis e políticos. Tá legal? Então, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à vida, né? O reformismo do estado de bem-estar tornou possível compatibilizar capitalismo com democracia, porque, veja bem, naqueles casos que eu estava comentando anteriormente, no caso do nazismo, fascismo, eram soluções que não compatibilizavam capitalismo com democracia. Por que não? Não, porque havia censura, né? Não saía nada nos jornais na Alemanha contra o Hitler, contra o nazismo. As pessoas eram presas e eram mortas porque pensavam diferente, porque discordavam. Então, das soluções propostas, galera, quem conseguiu compatibilizar capitalismo com democracia, a bem da verdade, foi o Estado do bem-estar social, né? Que era uma proposta reformista, lógico. Não era uma proposta revolucionária. Não falava em afastar, né, a burguesia, né, do poder, como, por exemplo, os socialistas, mas também não falava em prender, torturar e matar os opositores, como defendia e fez, né, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Então, quem compatibiliza capitalismo com democracia é exatamente o estado de bem-estar social. No âmbito do estado de bem-estar social, o conflito de classes não desapareceu, ele vai se institucionalizar. Vocês estão entendendo? É lógico que não vai desaparecer, né? Vai continuar existindo o movimento sindical, né? Continua as pressões por direitos. Agora, a extensão dos direitos políticos e o sufrágio universal possibilitaram canalizar os conflitos de classe para as instituições políticas.
transformando demandas sociais em direitos, pessoal. Ah, professor César, o que é isso? Sufrágio? Sufrágio universal? Vamos lá, ampliando o seu vocabulário. Sufrágio quer dizer voto. Neste ano mesmo, né, que essa aula está acontecendo, em 2022, é um ano de eleições no nosso país. Então as pessoas vão... Aí tem um verbo. O sufrágio é o substantivo, né? É o voto. Agora, o ato de votar é sufragar. Até fica meio esquisito, é o sufrago, tu sufragas. No dia a dia você não conjuga esse verbo, né? Mas assim, as pessoas, elas vão o quê? Elas vão sufragar este ano, elas vão praticar o ato de votar. E o sufrágio universal é ampliar o direito de voto. Por exemplo, as mulheres no Brasil só adquiriram o direito de votarem e serem votadas em 1932, com o Código Eleitoral de 32, que foi consolidado na Constituição de 34. O que é isso? É uma ampliação, é uma extensão, né, do direito de voto, do sufrágio, que passa a ser universal. Universal no Brasil agora, época até, antes os analfabetos também não votavam, passaram a votar a partir da Constituição de 88. Tá legal? Então, observe nesse sentido. O Arsênio, você colocou aqui no bate-papo, deixarão de fabricar no Brasil, professor, especifica melhor, fabricar o quê? Para ficar mais claro, né? Enquanto nós vamos seguindo aqui, tá legal? Alencar, Arsênio. Então, meus queridos, demandas por direitos. E o estado de bem-estar social passa a reconhecer esses direitos da sociedade e passa a incorporar esses direitos. A educação, a saúde, né? Segurança, qualidade de vida. E aí nosso amigo Franklin Delano Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, é o cara que vai caminhar nesse sentido, né? No sentido, né, de garantir as condições do estado de bem-estar social. De que forma, professor? Vamos lá. No final dos anos 20, os países europeus já tinham se recuperado da Primeira Guerra Mundial, o que levou a economia estadunidense ao colapso da superprodução. Nós comentamos detalhadamente na aula anterior, né, que naquele espaço de entreguerras, ou seja, entre 1919, após a Primeira Guerra, até 1939, que é no início, né, da Segunda, é o período entre guerras, os Estados Unidos cresceram muito na sua produção industrial. Por quê? Porque a indústria europeia estava arrasada. O povo não diz desgraça de uns, alegria de outros. Então, no momento em que a indústria europeia está combalida, né, não tem como abastecer de forma como vinha fazendo antes, a indústria norte-americana disparou. Ocorre que, com a recuperação da indústria europeia, né, eles vão consumir os produtos que eles vão fabricar lá mesmo. E aí isso leva ao colapso da superprodução. Os Estados Unidos vão fabricar além da capacidade deles de consumir. A fim de resgatá-la, o presidente Franklin Delano Roosevelt lança em 1933 o Programa de Recuperação Econômica dos Estados Unidos, que foi conhecido como New Deal, Nova Era, né, um novo tempo. Entendido? A crise foi em 29. Então, sim, Alencar, deixaram de fabricar Fusca? Não, Alencar, já faz algum tempo, né, que não se fabrica não só no Brasil como no mundo. A Volkswagen, uma empresa alemã, que ela sobrevive, né, a hecatombe nazista do Hitler, né, e o Fusca, um carrinho simpático, conquistou o mundo. Mas aqui no Brasil ainda o presidente Itamar Franco, ele tentou retomar a fabricação do Fusca, foi fabricado há algum tempo, mas aí eles pararam. Entendeu? Tem até um modelo mais moderno, muito caro, né? Que não é aquele Fusca tradicional. Então o Fusca não é mais fabricado no Brasil nem em lugar do mundo, virou peça de colecionador, né? E alguns são bem caros, viu? Na proporção que as peças são originais, meu amigo, muito caro, viu? E é muito valioso, muito prestigiado. Existem grupos, né, que colecionam no mundo inteiro. Ok? Beleza? Então, o que foi o New Deal? Um investimento maciço em obras públicas e na diminuição da jornada de trabalho. Vocês estão vendo aí um cartaz, ele foi reeleito, inclusive, né, nas eleições nos Estados Unidos. Por quê? Porque os norte-americanos, para serem justos, né, eles têm que reconhecer que o que eles são hoje,
né, uma potência, a mega, hiper, ultra, superpotência, né, econômica, militar, tecnológica, política e tal, em boa parte graças a esse cara, né, o presidente Roosevelt. Ele tira os Estados Unidos do buraco, né, que eles estavam, uma crise econômica violenta, desemprego e tal. De que maneira? Com o New Deal. Investimentos, obras, o governo começou a construir pontes, escolas, hospitais, rodovias, ao mesmo tempo em que eles compravam produtos da indústria norte-americana, o cimento, tijolos, enfim, dinamizava a economia, mas também eles geravam alguns empregos. E aqueles operários que trabalhavam ali, né, naquelas obras, eles tinham como comprar comida, né, comprar remédios, roupas, enfim, pagar o seu aluguel. Então, assim, mas não foi por iniciativa de empresa, foi por iniciativa do Estado norte-americano. Então, veja que o New Deal, ele, de certa forma, não vai se enquadrar naquela perspectiva do liberalismo econômico, que defendia o quê? A não intervenção do Estado na economia. E se não fosse o Estado intervir, através do New Deal, na década de 30, Estados Unidos, presidente Franklin Delano Roosevelt, né, eles não teriam conseguido se reerguer. É lógico, chega um momento em que a economia conseguiu se rearticular, né, não houve mais necessidade desses investimentos em obras públicas, né? Aí o Estado recua, não, agora é a iniciativa privada que vai tomar de conta. Mas foi preciso, tá legal? Foi necessário. Do contrário, a situação era muito delicada, né? O grau e a extensão desse intervencionismo do Estado na economia e a oferta de serviços sociais, é lógico que variou muito, né, de país para país. Tá legal? Nós vamos ter várias experiências de bem-estar social, né? Mas é lógico, vai depender da capacidade de investimento, né, de cada país. Nem todos os países poderiam disponibilizar, né, serviços públicos na área da saúde, na área da educação, tá? De forma semelhante, lógico. É como está colocado na sua tela. O grau e a extensão, né, desse intervencionismo do Estado, da economia, esta oferta, né, de serviços sociais vai depender da economia de cada país, vai depender dos governos também, é lógico, porque nem todo governo vai ter essa acessibilidade, né, vai ver isso como uma prioridade, tá legal? Os países industrializados do primeiro mundo, assim chamado, né, Europa, Estados Unidos, né, Japão, eles construíram estados de bem-estar mais extenso do que os países de economia socialista e os países subdesenvolvidos. Bom, isso aqui é um fato, né? Ou seja, na aula anterior, dá uma olhadinha lá, nós falamos que esses critérios, né, de bem-estar, eles são muito subjetivos, tá legal? Varia muito de pessoa para pessoa, de país para país, classe social para classe social. Agora, mas é preciso é possível você objetivar em números, né, em dados mais exatos, que se materializam, por exemplo, na remuneração, quanto é que você ganha, quanto tempo você trabalha, quanto tempo você tem para sua família, quanto tempo você tem para lazer, isso é algo objetivo, mas que repercute de forma subjetiva na qualidade de vida. O que está colocado na sua tela? Que os países socialistas, o leste europeu, a União Soviética, Cuba, na verdade, nesse critério, bem-estar social, analisando números, veja bem, dados, né, estatística, acaba colocando os países industrializados do primeiro mundo, que acabaram possibilitando para seus cidadãos, né, um estado de bem-estar mais extenso, tanto em relação aos países ditos socialistas, como os países subdesenvolvidos, como, por exemplo, os países da América Latina, como o Brasil, os países africanos, tá certo? Entre os países de primeiro mundo, também, entre eles, tem variações, não está vendo no mesmo nível. Por exemplo, o estado de bem-estar social francês é considerado mais extenso que o estado de bem-estar social inglês. E esse, ou seja, o inglês, sendo mais extenso que o estado de bem-estar social americano. Tá legal? Agora mesmo, recente, essa questão da Covid, né, no mundo, nós acompanhamos pelo noticiário que
Alguns países mais desenvolvidos que o nosso, né, mais industrializado e tal, mas assim, às vezes os repórteres comentavam que nos Estados Unidos, para você ser tratado num hospital, para se recuperar da Covid, você acabava gastando uma grana, né? É totalmente diferente aqui do nosso país, do Brasil, em que o SUS, apesar de toda a sua dificuldade, ainda disponibilizava um atendimento médico que acabou preservando muitas e muitas e milhares de vidas, né? Ok? Os países europeus, pessoal, eles foram os primeiros, né? Principais incorporadores desse modelo que agradou os defensores da chamada social-democracia, né? Então, o estado de bem-estar social, nos países capitalistas, nos países desenvolvidos, eles estão vinculados, né, a um conceito político que ficou assim denominado, a social-democracia, tá? Então, os social-democratas, eles incorporam, tanto no seu discurso como nas suas práticas, esses princípios, esses valores do estado de bem-estar social. A principal referência na Europa veio da região escandinava, onde? Na Noruega, na Suécia, na Finlândia e da Dinamarca, que são destaques na aplicação do estado de bem-estar social. E são os países que estão no topo do ranking, né, de melhor índice de desenvolvimento humano. Inclusive esses países aí, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, ou seja, os países escandinavos, quando você faz pesquisa, por exemplo, os povos mais felizes, onde tem melhor qualidade de vida, eles ganham disparado. Eu digo assim, o seu próprio povo, quando perguntado se são felizes, se tem boa qualidade de vida, eles dizem que sim. Mas por quê? Porque esse conceito é muito amplo. Não quer dizer tão somente a remuneração, que eles ganham, o salário deles, mas sim a qualidade de vida, o tempo que eles dedicam à família, ao lazer, atividades prazerosas, tá legal? E quando se faz a mesma pergunta em relação à felicidade, em relação à qualidade de vida, que é algo, repito, que são respostas subjetivas, mas que estão, obviamente, ancoradas em dados estatísticos que são quantitativados, pode ser visto de forma quantitativas, né? Eu criando aqui um neologismo. Você está entendendo? Então, geralmente, quando se faz perguntas para os suecos, né, para os finlandeses, dinamarqueses, vocês são felizes aqui no seu país? Ah, sim, nós somos, tranquilo, de boa. Eu estou muito bem no meu país, né? Isso, meus queridos, muitas vezes tem respostas diferentes quando aplicadas em outros países, tá? O estado de bem-estar social ganhou, viu, galera, ainda mais terreno, né, com a inclusão de um novo conceito, cidadania, propagado após a queda dos regimes totalitários na Europa. Que regimes totalitários são esses? É o nazifascismo. Porque aí, atrelado a esse conceito de direitos, também nós vamos ter muito bem demarcado o conceito de cidadania. Por quê? Porque na vigência desses regimes totalitários na Europa... pessoal, peraí, deixa eu ampliar mais. Eu falei aqui nazifascismo, mas vamos lá. Porque você tem o totalitarismo de extrema direita e você tem também o totalitarismo de extrema esquerda. Então, regimes totalitários não era somente o nazismo na década de 30 do século XX. Não era somente o nazismo na Alemanha e somente o fascismo na Itália, não. Vamos ampliar? Nós tínhamos também o salazarismo em Portugal, que é foi um regime totalitário, né, de extrema direita, né? O salazarismo em Portugal. E nós tivemos também na Espanha, né, um regime muito totalitário, né, de extrema direita, tá certo? De extrema direita. Então, assim também na União Soviética, com o stalinismo, né? Então, na Espanha, o franquismo, generalismo franco. Portugal, salazarismo, né, em relação ao Salazar, que era o ditador. Na Alemanha, o nazismo, com Hitler. Na Itália, o fascismo, com Mussolini. E na ex-União Soviética, o stalinismo, capitaneado por Joseph Stalin. Então, a queda desses regimes totalitários, todos esses que eu falei na Europa, viu, pessoal, acabou dando margem para
o fortalecimento de um novo conceito, que é da cidadania, tá? Então, associou-se à ideia de que os indivíduos, eles são dotados de direitos sociais, direito à educação, o direito à saúde, à previdência social, porque não adiantava muito não, o cara tem muito direito, acesso à escola, atendimento médico, qualidade, e se no final da vida dele, né, na sua velhice, né, ele fosse desamparado. Então, previdência social, ok? O modelo de organização estatal concede aos indivíduos bens e serviços públicos durante toda a vida. Esse toda a vida é desde quando a criatura se matricula na escola, na mais tenra idade, né? Também, como eu já falei, atendimento médico e na previdência. Então, é toda a vida. Os direitos sociais conferem serviços na educação, saúde, seguridade e o lazer também, lógico, óbvio, né? É algo que para alguns países seria tipo um luxo, né? O lazer, né? Mas, aquilo que eu falei há pouco, por exemplo, nos países escandinavos, na Noruega, na Finlândia, na Suécia, é algo visto com muita seriedade, né? O direito ao lazer, né? Ao momento da pessoa fazer algo prazeroso, que não esteja, não necessariamente um trabalho, né? Você está entendendo? Então, é um conceito muito amplo, tá? Direitos sociais, né? A cidadania. Interessante que esses direitos que nós estamos aqui debatendo sobre eles foram construídos ao longo de séculos, né, galera? Né? E muitas vezes foi preciso que houvesse momentos de muita dor, como aconteceu, né, com a crise de 29, como aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, em que esses conceitos... Olha, mas quando você se depara com aquelas imagens terríveis, né, dos campos de concentração, né, que acabou resultando na morte covarde de milhões de judeus, né, o genocídio dos judeus, provocado pelo antissemitismo. Então, você entende como é que esses direitos, né, eles se consolidaram, né? Foi diante de muito sofrimento, de muita luta, de muitas reivindicações, nada de graça. Bom, a partir de 1960, as economias dos Estados Unidos e da Inglaterra começaram a cair. Aí você vai ter é interessante, veja que é algo cíclico, né? Na aula anterior, nós falamos sobre o enfrentamento que as ideias liberais, né, do liberalismo econômico, enfrentaram o absolutismo monárquico, né, o mercantilismo. Então, eles vão ter destaque. Na sequência, com a crise na década de 20, de 30, do capitalismo, surge, né, as teorias que defendem o estado de bem-estar social. Pois bem, a partir da década de 60, a economia tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra começaram a cair. Com a queda econômica agravada na década de 70, pela crise do petróleo, essas duas potências, ou seja, a Inglaterra e os Estados Unidos, deixaram o keynesianismo de lado e adotaram ideias próprias próximas ao neoliberalismo, fundado por economistas da escola austríaca, como Ludwig von Mises, e principalmente da escola de Chicago, como Milton Friedman. Está aqui eles, né, já falecidos, né? O Ludwig von Mises faleceu em 1973 e o Friedman em 2006, mas são já homens do século XX. E vocês observam, pessoal, que a resposta deles para a crise é totalmente contrário às ideias do John Keynes. Há pouco nós comentávamos que o John Keynes defendia uma forte intervenção do Estado na economia, exatamente para solucionar problemas, né, de desigualdades sociais, né, que gerasse serviços públicos de qualidade, na saúde, na educação. E agora, com a crise econômica, né, a outra crise dos estados agora, do governo, né, o que é que vai acontecer? Esses economistas, eles vão defender o contrário do Keynes. Eles vão defender que o Estado novamente se retire da economia. Tanto é que ficou conhecido como, não como liberalismo, mas já como foi algo que ocorreu no século XX, vai ficar identificado como novo, né? Neoliberalismo. Tá legal? O neoliberalismo. Né? Então veja que muda o cenário, muda o contexto econômico, muda o contexto político, repercute no campo da teoria, novos economistas, né, que antes não se comentavam, não se fazia referência, eles emergem como os caras que vão dizer, olha, está tudo errado e o caminho melhor
de nós seguirmos é por aqui. Foi o que esses caras fizeram. Vamos lá? Ó, existem inúmeras críticas às ideias, né, do estado de bem-estar social, desde a fundação, né, dos ideais neoliberais em meados do século XX. Economistas da Escola de Chicago, né, ou seja, aqueles economistas que vão discordar do keynesianismo, como Milton Friedman, ele argumenta que o keynesianismo levaria os Estados Unidos à falência. Aqui um certo exagero, né? Ou não, porque eles vão dizer o seguinte, olha, se for garantir educação e saúde, né, e previdência de qualidade para todos durante a vida toda, o Estado vai quebrar, vai falir. Né? Se as empresas entrarem em falência na década de 30, né, a partir da crise de 29, pois quem vai falir agora vai ser o Estado, vai ser o governo. E aí, como é que fica? Então, as ideias, né, do Milton Friedman, e de muitos outros economistas que ficaram assim rotulados, né, da Escola de Chicago, eles vão defender, mais uma vez, aquilo que, lógico, em outros termos, em outro momento histórico, mas era o que o Adam Smith defendia, o John Locke defendia lá no século XVIII, século XIX, ou seja, a não intervenção do Estado nas atividades econômicas, mas não só atividade econômica, gente. Para ser mais preciso, mais exato, porque ele fala assim de atividade econômica, mas no caso aqui, o John Keynes, ele fazia a defesa exatamente na necessidade de ações do governo, do Estado, objetivando minimizar as desigualdades sociais, a fome, a miséria, a pobreza. Tá legal? Fim do estado de bem-estar social. Aí vocês estão vendo, né, dois grandes líderes, a primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, né, ficou conhecido como a Dama de Ferro, e o Ronald Reagan, né, presidente dos Estados Unidos. Ambos já falecidos, né? A Margaret Thatcher faleceu em 2013 e o Reagan em 2004. Mas qual foi, professor César, assim, o destaque para esses líderes nos seus respectivos países? Foi o seguinte, foi em relação a exatamente acabar com esse estado de bem-estar social. Quem vai colocar as ideias do Friedman em prática são eles, com o neoliberalismo. Você não pode falar de neoliberalismo sem falar na Margaret Thatcher, na Inglaterra, e no Ronald Reagan, né, nos Estados Unidos. Vamos lá? Com a crise do petróleo, em 73, a produção de bens industriais ficou mais cara. Petróleo aumentou o preço, os produtos industriais também, porque boa parte deles movida a petróleo, não é isso? As empresas estatais, elas não conseguiram mais concorrer com as empresas privadas. E o dinheiro destinado a elas acabou sendo destinado para outros fins. Ou seja, o John Keynes, ele defendia a necessidade de estatais, empresas ligadas ao governo, exatamente para atender a essas desigualdades sociais. Só que naquela crise econômica da década de 70, do século XX, agravada com a crise do petróleo, que aumentou o preço, né, do petróleo, aumentou o preço também dos produtos que são utilizados nas indústrias, né? Porque é movido a petróleo, boa parte, algumas delas, né? Então, meus queridos, quando vem a crise econômica, leva junto nessa enxurrada tanto as empresas privadas, aquelas que têm donos particular, né, como também as empresas estatais, a que pertencem ao governo, que aí os donos são a sociedade de maneira geral. Líderes como Margaret Thatcher, chefe do governo britânico, né, e o Ronald Reagan, dos Estados Unidos, defendem a diminuição do Estado na economia. Ou seja, aquilo que o Friedman falava, né, de que os países iam quebrar, a Margaret Thatcher e o Reagan, eles vão defender publicamente a necessidade de quê? Da diminuição do Estado na economia. Ah, professor, e o que seria isso, em outras palavras? Você quer saber? É exatamente reduzir o papel do Estado na prestação de serviços da educação, né, na saúde, né, na previdência social. De que maneira? Privatizando. Aí as escolas públicas, reduzindo seus investimentos, acaba beneficiando as escolas particulares, né? O atendimento na área de saúde, reduzindo, vai acabar beneficiando quem? A iniciativa privada, né? Aqueles conglomerados que têm donos. E aí, meus queridos, quem não tiver a grana para pagar a escola, né? O hospital de qualidade,
se encontra, portanto, numa situação delicada. Agora, o neoliberalismo, ele não tem essa preocupação, não, né? Se muitos não vão ter atendimento médico, se não vão ter acesso a uma educação de qualidade, isso não é algo que os incomode. Como incomodou o Keynes, como incomodou o Otto von Bismarck, lá na Alemanha, no final do século XIX, como incomodou o presidente Roosevelt, né, nos Estados Unidos, na década de 30. Tá legal? É o neoliberalismo, né, que defende o Estado mínimo, né, o Estado pequenininho, né, e que deveria ficar, segundo os neoliberais, o Estado encarregado somente com algumas questões, como, por exemplo, a questão da segurança. Aí não tem sentido privatizar a polícia militar, privatizar o exército. Agora, banco, privatiza, entendeu? Universidades, privatiza. Então, o neoliberalismo, ele caminha nesse sentido, né, de diminuir o Estado mínimo, no sentido da privatização. Se é Estado mínimo, vai resultar em quê, pessoal? Desemprego, não é não? Aqui no Brasil mesmo, motivo para debate em outras aulas, algumas medidas neoliberais que foram implementadas, né, por alguns governos federais, resultou na privatização de empresas que resultou, obviamente, em desemprego, não é não? Ou então na redução do salário. Olha a queda de braço entre o estado de bem-estar social, né, com o estado liberal. Vamos procurar entender isso. Né? Como é que nós conceituamos esses dois estados, que eles são distintos, né? Eles são diferentes. Enquanto o estado de bem-estar social ele é ativo, fornece bens e serviços gratuitamente à população, legislando sobre as relações de trabalho, procurando proteger a parte mais vulnerável dessa relação patrão-empregado. Qual é a parte mais vulnerável? Lógico, é o empregado. É o funcionário, o patrão, o dono da indústria, né, ele tem gordura para queimar, né? Bom, então o estado de bem-estar social tem esse perfil, ele é ativo, ele fornece bens e serviços gratuitamente, vai vacinar o povo? Então não tem sentido cobrar pela vacina, né? Vai disponibilizar uma educação de qualidade? Então o Estado não vai cobrar mensalidade, é gratuito, né? Por aí vai. Já no estado liberal, ele se isenta das relações entre mercado e consumidor, ou seja, não tem nada a ver com isso. Porque, por exemplo, no Brasil, avançou muito o direito dos consumidores. É bem verdade que ele é desrespeitado muito, né? Mas você tem em que se apegar. O nosso Código de Defesa do Direito do Consumidor é um dos mais avançados do mundo, inclusive serviu de modelo, sabia disso? Não é à toa também não, que é obrigado as empresas a disponibilizar um exemplar do Código do Direito do Consumidor para tirar alguma dúvida ali de imediato, nos caixas. Não sei se você já observou isso. Você vai pagar ali um boleto, uma conta e tal, e aí do lado tem um exemplar do Código de Direito do Consumidor. Você pode pegar e folhear, se tem alguma dúvida, entendido? O consumidor não pode, né, ser lesado, né? Ele é a parte mais vulnerável daquela relação também, né, comercial. O Estado liberal se isenta, né? Não oferecendo serviço nem legislando sobre relações entre patrão e empregado. Então, meus queridos, nesse contexto que surge fortemente a defesa da privatização, né? Ou seja, o que é privatização? É pegar uma empresa que é pública, que é estatal, faz um leilão e torna ela privada, né? Há uns que defendem a privatização, os neoliberais, por exemplo, defendem a privatização dos bancos, porque eles entendem que os estados, os governos, não deveriam ter bancos. É um dos argumentos deles. Daí eles defenderem a privatização do Banco do Brasil, a privatização da Caixa Econômica, do Banco do Nordeste, por aí vai. Isso é privatizar. Estatizar, meus queridos, minhas queridas, alunos, alunas, é o contrário. Estatizar é você pegar uma empresa que é pública, que tem dono, e transformar ela numa empresa do governo estatal. Quando é que acontece isso, professor? Isso acontece quando tem revoluções, como aconteceu na Rússia, né? Como aconteceu em Cuba, em que bancos, empresas, indústrias, elas eram privadas, elas tinham donos, elas foram estatizadas. Tá legal? Ok? Então, assim, veja que o Estado liberal, ele não se envolve
né, nessa defesa do consumidor, ele não tem interesse em disponibilizar serviços públicos de qualidade. Daí, por exemplo, quem defenda dos neoliberais que as universidades sejam privatizadas, vai estudar quem tem condição de pagar. E os que não têm, mas tem outros cursos, técnico, nível médio, por aí. Dessa forma. Já aqueles que defendem a tese do bem-estar, do estado de bem-estar social, por sua vez, vão defender uma universidade pública e de qualidade para todos. Beleza? Bacana? Vamos em frente. Olha, o Estado neoliberal, aqui você já está juntando dois conceitos, né? Um de Estado e a economia liberal. Então, o Estado neoliberal já se mostra também em crise, viu galera? Crise, porque políticos ideólogos, tanto de direita como de esquerda, debatem qual é o modelo que seria mais viável. Tá legal? Tanto os ideólogos de esquerda como os ideólogos de direita dizem, não, olha, não está legal, não está dando certo, não estamos mais conseguindo atender aos nossos desafios, responder problemas. O fato é que a maior parte dos países, né, investiram quantidade significativa do Produto Interno Bruto, do PIB, em políticas sociais. Esses que fizeram isso, eles possuem o quê? Um elevado índice de desenvolvimento humano. Tá certo? Porque é o seguinte, meus queridos, nós temos países que têm índice de desenvolvimento econômico muito bom, mas desenvolvimento humano fica a desejar. Ou seja, como é que tem a qualidade de vida das pessoas? Tá certo? Elas são felizes? Tá legal? Então é isso que é preciso ser ponderado também, em pleno século XXI. A relação não é direta, pois não se trata apenas de investir, mas da maneira como é investido. E aí o nosso país serve muito bem para uma reflexão. A questão não é nem tanto, né, os investimentos que são feitos em serviços públicos, na educação, saúde, previdência, mas a maneira, a forma como é investido. Está associado o investimento em políticas sociais à redução da pobreza. Isso em qualquer lugar do mundo. Está vendo essa imagem na sua tela? Né, duas crianças, né? Me parece que em cima de um depósito de lixo, olhando para a favela, o que passa na cabeça, né? Uma criança dessa, que oportunidade elas estão tendo para estudar, que oportunidades terão para trabalhar, entendido? Então, por isso que o Estado neoliberal, ele está demonstrando já sinais de crise, de fracasso, de não estar só. Quem sabe isso tudo não seja, digamos assim, um contexto favorável ao avanço de quê? Daqueles que defendem um estado de bem-estar social. Para pensar-se um estado de bem-estar social em pleno funcionamento, é necessário que se tenha políticas públicas eficazes. Ou seja, tem que resolver, né? Resolver as necessidades das pessoas, os problemas. Não pode ser somente em teoria, em tese, no papel. É o governo que deve tomar a frente para que haja a manutenção dos direitos da população. Isso aqui é um fato. Não adianta, pessoal, colocar no papel, na Constituição, ou em qualquer outro direito, a existência deles, né? Direito da criança, do adolescente, direito dos idosos, direito das mulheres, direito dos deficientes físicos, não adianta. Só é um grande passo garantir o direito. Agora, que ele seja cumprido, né? Que ele seja efetivado. É claro que o Estado, o governo tem que agir. De que maneira? Punindo aqueles que não observam essas leis, né? E aí, meus queridos, é preciso que você saiba separar bem as diferenças entre política de governo e política de Estado. Não são a mesma coisa. Tá legal? Qual é a diferença? Veja bem, política de governo, pessoal, elas são passageiras, elas tendem a se desfazer quando há uma transição de um governo para outro. Está compreendendo? Então, assim, se é uma iniciativa de um governo, de um gestor público, e se não teve continuação nos próximos que vieram depois dele, porque cada um deles tem mandato, né? No dia que o cara assume a presidência, o governo do Estado, o governo do município, ele já sabe o dia que vai deixar esse cargo, porque é temporário, não é rei, a não ser que seja reeleito, só pode ser reeleito, né?
Em alguns países só pode ser reeleito uma vez, por exemplo, né? No Brasil não tem esse critério. Mas o Barack Obama, por melhor que ele tenha sido nos Estados Unidos, ele foi eleito e reeleito. Pronto. Dos Estados Unidos ele não pode mais ser presidente, não. A não ser que mude a Constituição, né? Então, política de governo são aquelas ações passageiras e vinculadas a um mandato, a um governo. Agora, política de Estado não. São aquelas políticas que permanecem, né? Elas permanecem junto ao Estado Nacional por mais tempo. Então, algo que seja, por melhor que seja, se não for incorporado enquanto política de Estado, vai desaparecer com o próximo. Você está entendendo? Né? Porque aí foi tão somente uma política de governo e não uma política de Estado. E é preciso você entender que são diferentes. Vamos dar exemplo. O Brasil nunca chegou a se estruturar, pessoal, como um estado de bem-estar semelhante aos países do primeiro mundo. Isso aqui é um fato. Por mais que nós tenhamos direitos e tal, mas não chegamos a assim, nos aproximar aos países chamados do primeiro mundo. O grau de intervenção estatal na economia no Brasil teve início na era Vargas, 30 a 45, e chegou ao seu auge durante o período da ditadura militar. Então, foi nesses períodos em que o Estado fortemente interviu nas atividades econômicas no nosso país, né? Começou com Vargas. Olha, o Vargas criou o estatal, criou a Companhia Siderúrgica Nacional, Vargas criou a Petrobras. O que é isso? Intervenção estatal na economia nacional. Os militares também fizeram, né? Lógico, nós não estamos aqui comentando os aspectos políticos, das prisões, torturas, exílio, não, estamos falando do aspecto econômico. No aspecto econômico, a ditadura militar teve também uma forte intervenção, né, do Estado na economia. Agora, o fato é que os maiores beneficiados com esses gastos públicos em infraestrutura e construção de grandes empresas públicas foram quem? Não foi o povo, foram os empresários brasileiros e estrangeiros. Você está vendo aí uma fotografia, né, de uma manifestação na época de Vargas. Olha a faixa, o trabalhador também tem seu lugar no Estado Novo. O Estado Novo foi como ficou conhecido, né, o período em que o Getúlio foi um ditador, né, que foi naquele período de 1937 até 1945. Bom, quem foram os maiores beneficiados foram os empresários, tanto os empresários brasileiros como os estrangeiros, tanto na era Vargas como na ditadura militar. Apesar de que o Vargas era conhecido naquela época como o pai dos pobres, mas também houve quem chamasse ele o pai, se era o pai dos pobres, era a mãe dos ricos. Ele procurava fazer aí um meio termo, agradar a ambos, tá? Estado de bem-estar social no Brasil. O que é que mais se aproxima, pessoal, de tudo isso que nós falamos até agora em relação ao nosso país? Vamos lá. O Brasil não é uma forte referência ao falar em políticas públicas. Isso aqui é um fato, né? Não podemos nos comparar com a Suécia, a Escandinávia, naqueles países, né, da Escandinávia, como a Dinamarca, ou os Estados Unidos, Inglaterra, enfim, com base na prática. De qualquer maneira, nós temos políticas públicas que são alinhadas a essa ideia do estado de bem-estar social. Com certeza, viu, pessoal? Isso aqui é um fato. Política, por exemplo, política de Estado, que foi o SUS, Sistema Único de Saúde, não foi criado, né, pela Constituição de 1988, o Sistema Único de Saúde, se enquadra no que nós falamos há pouco de uma política de Estado, não é uma política de governo. Por quê? Porque não sai um presidente e o outro, eu vou acabar com... Não pode não, senhor presidente, porque o Sistema Único de Saúde, ele foi instituído pela Constituição, é uma política de Estado, não é de governo. E o SUS, se você não sabe, é um dos poucos sistemas de saúde do mundo totalmente gratuito, que se propõe a atender a qualquer cidadão. Aquilo que eu falei há pouco, né? Alguns até morreram em outros países que não tiveram um atendimento médico gratuito. Mas o Brasil tem um sistema de saúde. Tem dificuldade? Tem. Mas você não paga, você não, é algo que está incorporado como uma política de Estado. O SUS é uma política pública brasileira que coaduna, né, com a ideia de Estado de bem-estar social, pois utiliza de recurso público para oferecer tratamento de saúde a todos os cidadãos que habitam no território brasileiro. Então, assim, nós podemos ilustrar
o Sistema Único de Saúde como uma política de Estado, como uma política pública brasileira, né, que se aproxima, né, que se coaduna com a ideia do Estado de bem-estar social. Tá entendendo? Por quê, professor? Ora, porque eles pegam recursos públicos, né, que são arrecadados através de impostos, quem faz isso é o Estado, e transforma isso em tratamento na área de saúde, em consulta, em cirurgias, alguns medicamentos. Olha, tem alguns medicamentos no Brasil, caríssimos, que você vai lá, né, você se cadastra no SUS, justifica a sua necessidade e você recebe gratuitamente. Gratuitamente é assim, quer dizer, é pago, lógico, com recursos dos impostos, mas você não vai pagar. Né? A sociedade vai pagar por você. Né? Todos pagarão para que seu filho, sua filha, use aquele medicamento. Às vezes um medicamento custa 300, 400, 500 reais, às vezes até mais, e o Sistema Único de Saúde disponibiliza. Tá legal? Portanto, tranquilamente, nós podemos afirmar que é algo que se assemelha à ideia de estado de bem-estar social. Lembrando sempre que outros países, esses serviços que são prestados no campo da saúde e da educação acabam sendo até num grau maior, mas no Brasil é um fato. E na educação, veja bem, a política pública da educação brasileira também é baseada na ideia de bem-estar social. Por quê? Embasada. Estão vendo? Nós estamos utilizando os termos com muito cuidado, né? Se coaduna, que é embasado. Olha, o Brasil oferece hoje gratuitamente a educação básica e superior a qualquer cidadão brasileiro. Fez a prova, fez o Enem, obteve a pontuação, lógico. Também não é assim, eu sou cidadão, eu tenho direito a entrar na universidade. Não, o senhor tem direito, contanto que o senhor faça a prova e obtenha a pontuação necessária. Brasileiro ou estrangeiro naturalizado, ou então com visto. A educação básica, pessoal, que envolve a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, deve ser garantida a todas as crianças e adolescentes, além de haver política pública para jovens e adultos que pretendam concluir essas etapas. Portanto, o Estado deve garantir que todas essas pessoas estejam inseridas no quadro discente, ou seja, enquanto alunos, né, das escolas, onde estão o quadro docente, que somos nós, os professores, né? Então, inicialmente um exemplo no campo da saúde, com o Sistema Único de Saúde, né? E agora a educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Você, no Brasil, não precisa pagar. Tá legal? Beleza? Em frente, o ensino superior público não há uma garantia que haja vaga para todos, né? As pessoas que queiram ingressar nele, mas há a oferta de vagas totalmente gratuitas, sim, o ProUni, a política de Estado, em que os governos assumiram, né, não acabaram. Então, o que acontece? Não era política de governo, era política de Estado. Podemos perceber também que há uma relação íntima, né, entre a educação brasileira e a ideia, né, de bem-estar social. Tá legal? Tem a ver com a qualidade de vida das pessoas. Um outro exemplo, o programa Bolsa Família, também se aproxima, né, da ideia, né, como política pública, política de Estado, né, de bem-estar social, que é o programa Bolsa Família. Ele foi criado em 2003 e convertido em lei. Pronto, quando converte em lei, deixa de ser um programa de governo e passa a ser um programa, né, de Estado. Né? Trouxe um sistema de transferência de renda do governo federal para as famílias de baixa renda terem acesso à alimentação, pessoal, e uma vida um pouco mais digna, né? Então, observe que trata-se de um programa de transferência de renda que foi até copiado para alguns outros países, né? Mundo afora, que acharam interessante a ideia. O Estado brasileiro faz um cadastro das pessoas, aquelas que têm baixa renda, e contempla eles. Recentemente, houve uma alteração, em 2021, o programa Bolsa Família passou a se chamar Programa Auxílio Brasil. Meus queridos, nós vamos encerrando por aqui, mais uma aula, né, sobre Estado de Bem-Estar Social. Um forte abraço e até o próximo encontro.